Mas a gente vai sair do cenário estadual, vamos vir para o cenário municipal, isso porque o plenário da Câmara aprovou, né, o relatório favorável ao orçamento do município de Porto Alegre para 2023 e há muitas críticas da oposição em relação à previsão de investimentos. E nós vamos começar conversando com o vereador do PSDB, Moisés Barbosa. Boa tarde, vereador. Boa tarde, Thaline, toda a tua equipe aí e também aos ouvintes da Rádio Guariba. Então, vereador, conta pra gente, o senhor no momento da votação estava em trânsito, mas fez uma declaração de voto favorável ao texto. O que o senhor pode destacar e na sua avaliação, por que tanta chiadeira da oposição? Alô, Thaline? Oi, o senhor está me ouvindo? Deu uma cortada, não, Thaline, a gente, em primeiro lugar, quero parabenizar o trabalho do presidente Denis Sequim, que conseguiu, num ritmo bem produtivo, votar de 10 bilhões, 590 milhões, numa sessão extraordinária, porque tinha o jogo da seleção, a sessão foi na parte da manhã. Então, em primeiro lugar, ressaltar a produtividade dele na vivência dos trabalhos e também dos colegas vereadores que conseguiram vencer essa pauta até umas 2:30 da tarde, mais ou menos. A chiadeira que há, eu não concordo, quero deixar claro que fui relator. A Lua foi muito bem relatada pelo vereador Ayrton Ferronato, do PSB. Que venha a ser o orçamento, só para os ouvintes entenderem, que a LOA venha a ser o projeto do texto do orçamento do município. Na verdade, eu relatei o plano plurianual e anualmente tem a LOA, o Ferronato foi o relator, e para ter uma ideia da densidade desse trabalho, ele relatou 572 emendas impositivas e 38 emendas não impositivas, né? Que os vereadores propuseram dentro do orçamento do Poder Executivo. As impositivas, vereador Moisés Barbosa, só para todo mundo nos acompanhar aqui, são aquelas emendas que é um pouco mais de 1 milhão por vereador, que são emendas impositivas, portanto o governo tem que cumpri-las e aplicar os recursos nas áreas onde os vereadores apontam, e elas podem ser tem um percentual ali obrigatório para investimento na área da saúde, mas o restante pode ser tanto o recurso investido num único projeto, como o vereador pode dividir os seus recursos para diversas propostas de áreas diversas de Porto Alegre. Sim, na verdade, dentro das 572 emendas impositivas é o somatório das emendas de todos os 36 vereadores, né? Sim. A gente tem dentro disso 55 milhões de reais, dentro de forma impositiva. Houve uma mudança na lei que estipulou um limite mínimo de 20 mil reais, e ainda teve as 38 emendas que eu estava falando, que vereadores propuseram fora do seu orçamento impositivo. O que eu quero ressaltar aos ouvintes é que essa chiadeira, entre aspas, foi motivo de discussão na tribuna, eu inclusive subi de uma maneira bem fácil, tá? Eu quero jogar luz aqui, por exemplo, a vereadores que destinam nas suas emendas impositivas recursos, como o vereador, por exemplo, Justo Padeiro, destinou mais de R$1 milhão para o Hospital Vila Nova. O vereador Cláudio Janta destinou também uma grande quantidade dentro das suas emendas impositivas, que tem como prioridade o Centro de Referência ao Autismo. Tem a Fundação Kinder, a Menino Jesus, algumas creches que a gente tem e vários projetos sociais. Essas são emendas impositivas, tá? Que a gente tem capacidade de destinar. O que eu não acho justo é a argumentação dos vereadores da oposição que subiram à tribuna, não destinaram as suas emendas impositivas a algumas áreas e na hora do discurso dizerem que aquilo é uma prioridade e quererem culpar os outros vereadores quando os outros vereadores simplesmente têm uma posição técnica. Porque quando tu destina uma emenda que não é a tua emenda, não é a emenda impositiva,
tu está mexendo com o orçamento lá da prefeitura. Então tem um recurso que está em determinada área que vai ser retirado, né? Por mais que a Secretaria do Planejamento da Fazenda faça um planejamento plurianual e anual, vai lá uma pessoa e retira aquele recurso no lugar e coloca no outro, porque diz que é prioridade. O questionamento é o seguinte: se é prioridade, por que tu não destinou como emenda tua emenda impositiva? Então, assim, e os argumentos são, às vezes, os discursos são, às vezes, muito demagógicos. Mas, assim, vereador, só um parênteses, porque, por exemplo, a vereadora Bruna Rodrigues, ela mencionou pelo menos 3 pontos numa manifestação em vídeo que ela divulgou nas redes sociais, que foi a questão de um percentual baixo de recursos para o combate à fome, e também para a questão dos feminicídios, que infelizmente, né, a gente vê os números da segurança pública, isso em todo o estado sendo reduzidos e os feminicídios ainda aumentando. E também a questão, e quero deixar aqui, né, que a segurança pública constitucionalmente ela é um dever estadual, mas cada vez mais os prefeitos acabam se envolvendo, né, nesse setor. E ela fala também das creches comunitárias. A senhora acredita que os recursos perdemos o contato. Tava ruim mesmo. Vamos ver se Rodrigo refaz ali e consegue melhorar a qualidade do áudio do vereador Moisés Barbosa. Mas essa questão que eu mencionei, né, por exemplo, da segurança pública, dos feminicídios, constitucionalmente, a segurança é uma obrigação do Estado. Mas cada vez mais os prefeitos, isso vem acontecendo há anos, vem também atuando nesse setor para tentar minimizar os problemas. Eu não sei até onde o senhor me ouviu, vereador. Eu ouvi. Eu estou também ouvindo no... Ah, então tá, perfeito. E em relação também às creches, o senhor acha que recursos das emendas seriam suficientes ou teria... Totalmente, eu vou dar um exemplo, tá? Vamos lá. Houve um projeto de indicativo de alguns vereadores da oposição à prefeitura. O que é um projeto de indicativo? Tu não pode definir e lesar o orçamento de um outro poder. Então, tu faz um indicativo ao Poder Executivo para fazer determinados projetos. O projeto de uma casa de acolhimento para as mulheres vítimas de feminicídio foi acolhido pela Prefeitura e foi implementado de autoria da Prefeitura, do Poder Executivo, mas que foi um indicativo da oposição. Aí a Prefeitura vai lá e cria esse projeto, implementa essa casa. Ele foi inaugurado recentemente, eu vi nas postagens do prefeito. Isso, daí tu destina recursos, tá? E aí é o seguinte, o cobertor é curto, não tem recurso para tudo. E aí ela questionou, a oposição questionou, e é louvável esse trabalho. Eu não estou dizendo que não é para ser feito, tem que ser feito. Se criticou o valor destinado na LOA de 2023 para esta casa, que o Poder Executivo criou acolhendo uma indicação da oposição. Mas veja bem, o valor discutido era 150, 250 mil reais. A oposição, cada vereador da oposição que tenha 10, ele tem 1.400.000 reais cada um. Se tu destinar, mas é 50% é na saúde. Tudo bem, então tu tem 750 mil por vereador. São 7.500.000 reais entre os 10 vereadores da oposição. Então, 150 mil, 250 mil, poxa, eu citei aqui vereadores, colegas meus de outros partidos, então eu estou de uma maneira muito confortável, eu citei algumas minhas, mas citei outros vereadores que destinaram todas as suas emendas anualmente para algumas prioridades. E o discurso, que é muito ruim, porque se tu sobe a tribuna e diz assim, veja bem que eu vou fotografar, quem vota contra é porque o feminicídio não é importante. Isso é uma desonestidade intelectual. Isso não significa o quê? Que aquele vereador que naquele momento de repente não votou é por respeitar que o Poder Executivo tem uma outra priorização da onde esse recurso vai sair. E tu tem que ter o respeito da
dos poderes e da relação dos poderes. A gente tem as emendas impositivas. E eu só quero finalizar dizendo o seguinte: esses vereadores que destinaram as suas emendas impositivas, priorizaram para algumas áreas e algumas entidades, eu nunca vi eles subirem na tribuna e fazerem a mesma coisa, de serem... ter essa desonestidade intelectual de dizer tipo assim, estou destinando tanto para o centro do autismo. E veja bem, nenhum outro vereador está destinando emenda, então eles não gostam da causa do autismo. Isso é populismo, isso é um discurso. Então o que houve na Câmara? Alguns vereadores perderam a paciência. Porque quando tu generaliza, também sobe na tribuna e diz, tem vereador aqui que não quer votar porque está com fome. Eu não vi nenhum vereador reclamar que estava com fome ao meio-dia, que queria sair. Então houve uma briga de discursos lá, porque é muito ruim tu fazer esse discurso, né? Generalizando, dizendo para a população, para quem está assistindo a TV Câmara, uma coisa que não é verdadeira. Se for verdadeira, diz o nome, olha, o vereador tal se queixou para mim. Então, assim, a oposição poderia subir na tribuna, Thaline, e questionar o Poder Executivo, priorizar área tal em detrimento de tal. Beleza. Agora, querer dar a entender que os vereadores que não acolhem uma emenda de um vereador, uma emenda não impositiva, eles sejam contra uma pauta, daí ia ser muito raso. Não é verdadeiro isso. A questão, a gente falou aqui, né, dos embates entre base e não só base, mas da atuação da oposição, e realmente a generalização, ela acaba sendo injusta muitas vezes. A gente vai, inclusive, depois conversar com a vereadora Bruna Rodrigues, do PCdoB. Mas falamos de alguns pontos específicos. Mas em relação a outros pontos, vereador Moisés Barbosa, que são importantíssimos para a cidade, que tem mobilizado o prefeito Sebastião Melo desde antes do início da gestão aí. Por exemplo, a questão do transporte público. Como é que ficou isso no orçamento? Porque o governo vem fazendo aportes no transporte público, na Carris, por exemplo, mensalmente, para manter justamente, além de todas as modificações que foram aprovadas pela Câmara nessa área do transporte, para manter a passagem nos 4,80. Como é que ficou essa questão do transporte? Tem alguma coisa que dê para destacar? Olha, na verdade, a gente nota alguns eixos ali de prioridade, tá? Melhoria de abastecimento de água, na Lua está priorizada a questão da Ponta do Arado de São João para combater a falta d'água na Zona Leste. A gente viu também que há uma priorização do Poder Executivo na questão de macro-drenagem, de saneamento, também na área como tu disse... Vereador? Alô? Oi, é que eu não sei se o senhor está em trânsito, está com fone, às vezes corta. Estou sem fone no telefone. Então a gente tem que ficar na torcida aqui para dar tudo certo. Vai dar. Mas o senhor estava mencionando que fica bastante claro algumas questões que são prioritárias. Aí o senhor mencionou a questão da Ponta do Arado. Sim, e dentro da modernização da administração municipal, a gente nota que há uma priorização na pasta da mobilidade, há uma questão que está em andamento até a alteração, que é um outro que depende de alteração de lei da Constituição do Conselho Municipal da Mobilidade, mas é importante ressaltar que também houveram algumas medidas que não passaram na Câmara, né? Por exemplo, e eu posso falar porque eu fui autor de uma delas, eu apresentei um projeto da criação do Fundo Municipal da Mobilidade para que houvesse o depósito e a previsão orçamentária de receber recursos para combater o aumento da tarifa. A oposição votou contra. Então, o que adianta tu ir lá dizer que tu quer a tarifa barata ou que a tarifa de graça para o trabalhador, enfim, para quem não tem condição de pagar, quando chega na hora de votar a criação do fundo para receber o recurso, eles vão lá porque talvez a iniciativa seja de um cara do PSDB. Eu hoje sou independente, fico muito confortável de fazer análise tanto da base quanto da oposição, e é isso que a gente fez ontem, sob a liderança do vereador Justo Padeiro, que é o líder da bancada do PSDB, mas então essa abordagem que a gente não gosta, os discursos são distorcidos e a gente não gosta porque a generalização causa injustiça. Então,
repito, falando, não fugindo do assunto, a mobilidade a gente vê que é uma prioridade, mas existem projetos pontuais que o Poder Executivo incentiva que haja a votação para desburocratizar a máquina, combater o aumento da tarifa, discutir a questão dos novos combustíveis, várias questões importantes, que daí chega no dia a dia que a oposição, por ser um projeto da situação, vota contra. Algumas pessoas, por causa do seu público, também acabam votando contra. E aí não aparece propriamente na lua, Kaline, aparece no dia a dia dentro da Câmara. Sim. Como é que está a questão na Câmara? Como é que está, vereador Moisés Barbosa? Porque já há algum tempo, né, especialistas, médicos, recentemente, vêm manifestando preocupação com uma nova onda de Covid. É só andar na rua, a gente já vê, e quem vai em farmácia, jornalista em qualquer lugar que vai já aproveita para fazer levantamento, né? Eu vou em farmácia e já converso, como é que tá? Sim. Os testes de Covid subiram, desceram, enfim, e tudo vem apontando para um aumento de casos, inclusive qualquer pessoa, as pessoas próximas da gente, é só dar uma olhadinha, a gente já vê isso no dia a dia. Sim. E aconteceu uma reunião domingo da equipe de transição em Brasília e o vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, disse que o governo pretende fortalecer muito a questão da vacinação, não apenas na Covid, mas também em outras áreas que acabaram perdendo fôlego muito por movimentos anti-vacina. O próprio atual ministro da Saúde fez um apelo, né, pela vacinação contra a pólio, contra o sarampo, mas o fato é que nós estamos em Copa do Mundo, o que gera aglomerações, às vésperas aí do Natal e do Ano Novo, mais uma vez, né? Parece uma loucura que já há 3 anos e de novo a gente está com esse fantasma da Covid e temos o Carnaval. Há uma preocupação, uma discussão de uma retomada de uso das máscaras, porque eu já ouvi que muita gente começou a utilizar as máscaras por conta própria. A gente está vendo de novo muita gente com máscara na rua, né? E o senhor teve perdas bastante significativas durante a pandemia e, inclusive, o senhor ficou também numa situação bastante delicada, numa UTI. E esse tema está sendo debatido na Câmara? Porque parece que está um laiê e não tem nada. Eu noto que existe, a preocupação existe, mas a preocupação é dividida em 2 grupos. Existe a preocupação daqueles que entendem que tem que ser respeitada a comunidade médica e não o politiqueiro, o cara que fez o negacionismo uma bandeira para ganhar curtidas, likes. E tem também a preocupação desses que querem fazer ainda um discurso negacionista. Querem fazer um discurso, e inclusive a gente vê projetos diariamente, infelizmente, desestimulando a vacinação. A gente vê projetos em Porto Alegre sendo defendidos. Tipo o quê, vereador? Por exemplo, o projeto de espalhar cartazes em órgãos públicos dizendo que a vacinação de tal vacina não é obrigatória. Sabe? Então, isso não educa, isso não estimula, é a minha opinião pessoal. Não é uma discussão de bancada, né? Na nossa bancada, a gente fez a seguinte discussão, porque temos um colega que foi eleito, inclusive, deputado, o vereador Cacá, que um número grande de assessores do seu gabinete semana retrasada deram positivo de Covid. Então, assim, a gente se preocupa, mas nós, por maioria, não por unanimidade, mas por maioria, em todas as discussões, a gente tem uma decisão de bancada de respeitar a comunidade médica. A comunidade que é especializada. Sim, daqui a pouco, claro, a Câmara entra em recesso, assim como a Assembleia, mas daqui a pouco a gente vai ver de novo aquelas certas restrições que aconteceram. Eu acredito e quero acreditar que com o fim dessa disputa nacional da eleição, esses que entenderam... O senhor é um otimista, vereador. Eu gostaria de ser do seu time.
Mas olha só, veja bem, né? É uma crueldade. A gente falou sobre esse tema. Eu fiquei 10 dias na UTI, vi pessoas perderem a vida, perdi meu sogro enquanto estava lá, amigos perdendo familiares. Então, assim, eu tenho de forma muito convicta, e eu vi discursos, vamos dizer assim, cruéis com o tema, né? E alguma explicação leviana de, eu estou fazendo isso porque é um discurso para minha rede social, para o meu público. Isso é uma crueldade. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: como passou a eleição, eu não vou dizer que vai acabar, mas eu acredito que algum percentual, eu espero que algum percentual, pelo menos na Câmara, diminua. Eu quero ressaltar algo: nós não temos nenhum vereador médico. Tá? Sim. Então, assim, tem colegas meus que vão para programas falando como autoridade médica, né? E olha, eu lamento. Eu aproveito para, quando eu converso com alguns deputados, que nós temos deputados tanto estaduais, por exemplo, Pepe Vargas, federais, o Pedro Westphalen, que inclusive ganha muitos prêmios, o próprio Osmar Terra, apesar das diferenças que tem com ele em relação à Covid especialmente, mas eu tento, quando eu falo com esses deputados que são médicos, também aproveitar para fazer as perguntas sobre saúde. É que me preocupa, vereador Moisés Barbosa, uma questão é que os hospitais estão começando a lidar agora com um fenômeno que os médicos já apontavam. Além daquelas acúmulos que acabaram acontecendo de pessoas que não fizeram exames preventivos ou que interromperam tratamentos, há muitas pessoas, e eu conheço diversos amigos pessoais, que infelizmente estão sofrendo de efeitos colaterais a longo prazo da Covid. Em alguns casos são efeitos leves, em outros não, são efeitos bastante pesados. Então os hospitais estão tendo que lidar agora com essa realidade, quando há esse alerta aí de que a gente pode ter um aumento significativo nas internações. O senhor ficou com alguma sequela, vereador? Fiquei, tive sequela, tive uma epididimite, uma infecção de um tecido, e alguns amigos tiveram a mesma infecção e um tecido, também sofreram alguma arritmia cardíaca, também insuficiência respiratória. A gente tem esse momento de vamos dizer assim, sequela, né, que realmente tem uma sobrecarga. Enfim, a gente está aprendendo. Agora, Thaline, eu vou ser muito objetivo. Eu estou muito contente, né, que a Arita Bergman, a secretária da Saúde, tem no estado do Rio Grande do Sul participado das discussões de uma maneira muito equilibrada. A Arita acho que fica, né? O governador reeleito, vai conceder uma coletiva daqui a pouco. Acho que a Arita é uma das secretárias aí que vão permanecer, né? Ou pelo menos, se depender da vontade do Eduardo Leite. Seria uma ótima notícia, porque a gente vê que ela tem defendido o estado do Rio Grande do Sul, a Secretaria de Estado da Saúde, inclusive tem já estudos, protocolos, estão aprofundando a questão desses protocolos para, se houver, infelizmente, alguma outra onda. A Câmara de Vereadores e o Legislativo Estadual vai ter uma chance de, agora no recesso, também se preparar sua parte de saúde dentro das casas legislativas. Tenho certeza que o presidente Denilson Sequim tem esse cuidado, o futuro presidente, o vereador Hamilton Sosmaier, também tem essa visão, porque nós temos vários funcionários na Câmara que tiveram Covid, a gente perdeu vidas lá. Chefe de gabinete do ex-presidente Márcio Pinzeli faleceu de Covid, um cara jovem. Na Assembleia, muitos assessores também, 3 ou 4. Então, assim, eu lamento muito a pobreza de espírito das pessoas que optam em fazer um discurso atrás de likes e curtidas e que engrossam as fileiras do negacionismo, quando a comunidade médica aí luta para salvar tantas vidas, né? Então, quero dizer, e para não fugir do orçamento que nós começamos a falar, é importante deixar claro
que também Porto Alegre vai ter uma queda que está estipulada, prevista aí de 10 milhões de reais na questão do ICMS. Sim, um projeto aprovado pelo Congresso, que reduziu o ICMS para segurar o preço da gasolina, os estados buscam compensação, mas por enquanto a queda pega todo mundo, né? E aí eu quero fazer um reconhecimento. A equipe da Secretaria Municipal da Fazenda está trabalhando bastante para achar a maneira mais, vamos dizer assim, mais inteligente para que isso não termine com os eixos. Esses 10 milhões é agora no segundo semestre ou é no um ano? Não, 2023. Agora. 2023. 2023. Perfeito. Vereador Moisés Barbosa, vereador do PSDB, muito obrigada, vereador, pela disponibilidade de sempre, por conversar com a gente aqui no Esfera Pública. Uma boa tarde para o senhor e um bom trabalho. Um bom trabalho para todo mundo aí. Sabe que eu sou ouvinte de vocês. Fico muito feliz pelo jornalismo que vocês fazem. Um grande abraço para todos os ouvintes.